Olá! O Papo Literário de hoje é com a escritora Aline Fontoura de Leon. Ela fez a sua estreia na literatura em dezembro de 2018. Obrigada, Aline, por ter aceito o nosso convite. Bom, queria começar assim lá do princípio, né? Tu é natural de Dom Pedrito, mas passou a infância aqui em Bagé. Quando é que foi assim o teu primeiro contato com os livros? Bom dia, Fernanda. É um prazer estar nesta manhã bonita, com esse cenário bonito nosso aqui da Praça da Estação, conversando contigo. Agradeço muito o convite. Conversando então um pouco sobre essa minha trajetória na escrita. Sim, eu sou natural de Dom Pedrito. Eu vim para Bagé muito cedo, com meu pai e a minha mãe e um irmão, que já também nós dois nascemos em Dom Pedrito. Desde os 2 anos de idade eu estou em Bagé, então eu sou praticamente uma bagiense, não é? Estudei, fiz o meu ensino médio e fundamental na Escola Nossa Senhora Auxiliadora. Praticamente todo o meu estudo foi na médio e fundamental no Auxiliadora. Em 91 eu me formei em Serviço Social pela Universidade Católica de Pelotas. Em 96 eu me formei em Direito pela Urcamp. E advoguei um pouco e fiz o concurso da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando eu estou há quase 15 anos já como servidora pública da Justiça Federal aqui de Bagé. E escritor. A escrita é algo compartilhado, vamos dizer assim, mais recente na minha vida, né? Mas desde a infância eu costumo dizer que eu sempre fui uma menina muito curiosa. Eu tinha uma curiosidade além da realidade, que se acentuou mais na minha adolescência e idade adulta. Mas sabe aquela criança que vê os acontecimentos, mas sempre pensa que há algo mais do que só aquilo que se olha? Eu era uma menina assim e uma adolescente depois que acentuou muito. Eu costumo dizer que eu gosto de olhar os processos da vida. E é daí essa minha veia literária, porque como eu gosto de olhar os processos da vida, e nos processos, né, Fernanda, entra o que eu quero dizer, todos os fenômenos da vida, as alegrias, as conquistas, mas também as ausências e as dores, né? Então, eu costumo dizer isso, que é o avesso, que eu vou lá e fico observando. Então, na infância, eu lembro mais de alguns contos, eu lembro mais assim, da Cinderela, da Branca de Neve, desses livros infantis assim meio que na minha casa. Clássicos assim. Esses clássicos. E eu lembro com muito carinho de um primeiro livro já um pouco mais lá pelos 10 anos, 11 anos, que é Poliana. O Jogo do Contente. O Jogo do Contente. Né? Teve Poliana, depois Poliana Moça. Sim. Mas o que eu quero te falar que eu lembro que se eu fechar os olhos, eu não tenho mais o livro Poliana, ele se perdeu, sabe? Mas se eu fechar os olhos, eu consigo ver a capa do livro, sentir até o cheiro, porque o livro tem, né? Sim. Tem o cheiro, ver as capas e me lembrar daquela história, que foi a primeira história que eu me dei conta que através da leitura eu poderia imaginar, né? Eu poderia viajar e eu poderia ser muitas através da leitura. Então eu acho que eu penso que Poliana foi assim o meu primeiro despertar para a leitura. Sim, mas o primeiro contato, assim, mais forte com a literatura. Exatamente, foi com Poliana. Sabes que na casa da minha mãe tem esse livro, né? E era da minha irmã. E tinha aquele livro na prateleira, mas eu não podia ler, eu tinha que ter uma determinada idade, que deveria ser uns 10 anos que eu ia poder ler aquele livro, antes a minha mãe não deixava, né? Então assim, eu tinha uma expectativa para ler, por isso que eu sei que é o Jogo do Contente, porque depois eu li, né? E eu adorei também, eu lembro até hoje da capa amarela com preto. Viu? É um livro que marca, né? É um livro marcante, exatamente. Sim. Bom, e tu tinha alguma influência assim em casa, alguém que gostasse muito ou que te incentivasse a ler ou escrever, enfim? Meu pai gostava de ler, né? Eu lembro do meu pai lendo, mas eu penso
que há um componente, que já havia um componente em mim que me estimulava bastante, né? Na escola eu gostava muito do português, da língua portuguesa, era a minha matéria preferida. Eu tive bons professores e dali eu penso que foi me estimulando a leitura, era algo que eu já trazia também comigo, sabe? E às vezes eu penso isso, assim, o quanto a gente estimula os jovens, é verdade, a gente faz uma estimulação, eu tenho uma filha jovem em casa, mas tem um componente que já vem com a gente da leitura, que é esse componente curioso, que é essa vontade que te instiga a ler, a imaginar, e eu penso que eu vinha muito com isso. Depois dos processos ali da adolescência, eu era uma adolescente um pouco introspectiva, e os livros me ajudavam muito nas respostas, nas indagações, nas dúvidas. Eu ia lendo e cada vez me apaixonando mais, e os livros também serviam como se eu ressignificasse os fenômenos da minha vida através dos livros. Então eu acho que teve uma influência familiar, teve uma influência da própria escola e teve um componente muito meu, né, que eu gostava, né? Eu gostava, sempre tive, meus pais sempre foram muito, estimularam muito o estudo. Na minha casa o estudo é uma coisa muito importante, foi uma coisa muito estimulada pelo meu pai e pela minha mãe, como fosse a herança mais importante da vida, né? E através disso eu fui gostando, fui lendo, né, começando assim, depois vários autores, vários escritores foram entrando, como Lia Luft, como Marta Medeiros, como Carlos Heitor Coni, Caio Fernando Abreu, e aí eu poderia citar vários escritores por quem eu tenho uma grande admiração e que foram me ajudando, que foram me dando esse estímulo da leitura a princípio. Sim. Bom, tu falaste agora que tu gostava muito da língua portuguesa e o prefácio do teu livro é escrito pela professora Marialda, né? Que é uma super professora de português, né? Então tu ainda tem esse contato até hoje, né? Com a língua portuguesa, assim. Exatamente, a Marialda me assessorou no livro. Achei ótimo que tu fizesse essa lembrança, porque a Marialda Monteiro, né? Que foi não foi só uma revisora do livro, ela foi a minha assessora direta na confecção do livro. Eu aprendi muito com ela. Nossa, aprendi muito mesmo de língua portuguesa. Ela é ótima mesmo, perfeita. E mesmo sem ser de uma forma profissional, tu te lembras quando tu começou a escrever, assim, os primeiros esboços, algum texto para escola, alguma coisa assim, tu te lembras disso? Lembro, Fernanda, como eu gostava muito de ler, quem lê muito, e é por isso que eu estimulo a minha filha, estimulo os jovens também, quem lê muito acaba escrevendo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas da onde que vem esse dom? As pessoas às vezes chamam assim, eu costumo dizer da leitura, né? E quem foi, e o que tu basicamente lia? São esses vários escritores, né? Esses vários estilos que foram me estimulando a ler. Escrever é algo mais recente, mas eu era oradora, por exemplo, da turma, né? Tanto no segundo grau, depois também na universidade, quando eu me formei em serviço social, eu comecei a fazer algumas coisas escritas assim para alguns eventos, né? E também a questão da oratória eu fui treinando, né? Porque às vezes tinha um evento, eu escrevia e aí eu lia. E isso tudo foi ajudando, eu acho, nesse meu processo da escrita também. Né? É interessante essa questão da escrita, porque eu vou te ser bem sincera, a escrita em si, dos textos, né, eles transbordaram mais há cerca de 2 anos, mais ou menos. Né? Eu não sou, esses textos que tem no livro, estes textos que eu costumo compartilhar, não é que eles estivessem guardados em gavetas há muito tempo. Eles começaram a transbordar de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá. Já na vida adulta. Mas eu acredito que eles estavam guardados comigo desde a infância, né? Desde essa menina que olha os acontecimentos, certo? E também tem esse componente muito intimista nos meus textos, que não tem como negar, né?
essa questão assim que muita gente chega a me dar esse feedback, assim, Aline, a gente te enxerga nos textos. E isso é outra coisa que também é verdade, porque o texto ele nasce dentro de mim primeiro, não é? E aí depois eu respingo, eu coloco no papel. Como que nasce assim? O que eu quero dizer, Fernanda? Eu quero dizer que eu primeiro sinto e depois eu escrevo. Mas aí eu sinto em mim, mas eu sinto em ti também, né? Eu sinto em mim e eu sinto no outro. Então, às vezes é sobre sentimentos meus, mas às vezes também é sobre o outro. São sentimentos que eu observei no outro e que eu perpassei por mim e eu trouxe para o papel, certo? Então, assim, são as minhas observações sobre mim e sobre o outro que eu trago para a minha escrita. Tu optou pelo direito, né, como profissão, e o direito é uma área que a gente escreve bastante, que a gente lê muito. Isso já tinha uma ligação com esse teu gosto pela literatura como leitora e como escritora, ou não, tu não faz essa ligação? Eu penso que na época eu não fazia essa ligação consciente, tá? Mas o direito, ele me ajuda muito, porque ele requer muito estudo, muita disciplina, não é? Então, com certeza, essa escritora que hoje aparece também vem desse processo de estudo, né? Desse tempo da graduação toda, né? Dessa servidora da Justiça Federal que também compõe textos, né? Porque nós, enquanto servidores, nós, enquanto advogados, nós nessa área jurídica, nós escrevemos muito. Nós temos a questão também da oratória. Então, não tenho a menor dúvida que também perpassa por esse exercício na área do direito. Acho que sim, concordo que sim, penso que sim. Bom, e a tua estreia agora em 2018, né, foi com o livro Em Outro Lugar de Mim, que são textos bem intimistas, como tu já falou anteriormente. Como é que começou a produção, assim? O que aconteceu que tu resolveu começar a escrever? Tu já começou a escrever para um livro ou tu vinha escrevendo e resolveu tornar um livro? Como é que é a história dele, de pré-produção dele? Exato. Não, eu não comecei a escrever para um livro. Tem um dizer meu que eu digo assim, algumas coisas a gente escolhe, outras nos escolhem, né? Algumas a gente escolhe, outras escolhem você. Eu comecei numa fase da vida que eu queria algo mais. Eu tinha chegado como se fosse um ciclo ali que completava, não é? Eu tinha a minha profissão, a minha casa, a minha filha, a minha família pessoal, mas eu sentia que eu queria fazer mais, que eu queria algo que me tirasse, sabe, do sofá de casa, sabe, quando tudo está estável, está quieto e eu queria dar uma bagunçada. Eu não sabia exatamente, Fernanda, que eu iria escrever. Isso é algo que eu tenho que colocar, porque pode ter outras pessoas que estejam nessa mesma situação que eu e que possam se descobrir. Eu sempre gostei muito de ler, os livros sempre na minha volta, os livros sempre comigo. E eu vi um dia, eu vou te falar assim bem o início, eu vi um dia na rede social a oficina de escrita criativa da Juliana Bruni. Eu olhei e disse, bom, eu acho que já tá na hora de eu começar a fazer alguma coisa nessa área, né? Foi a primeira vez que eu saí de casa e fui a algum lugar com esse objetivo específico. E foi ali que tudo começou. Ali eu comecei a treinar alguns textos, né? Eu fui conhecendo pessoas, grupos, aqui de Bagé mesmo, e eu fui compartilhando aquilo que estava dentro de mim, né? E eu comecei a escrever e comecei a compartilhar no início nas redes sociais, e eu fui percebendo um eco, né? Não que o escritor escreva necessariamente e tenha que chegar no outro, mas é um dos nossos objetivos, né? Por quê, Fernanda? Porque se me ajudou em um período da vida, se me ajudou e se pode ajudar o outro, por que ficar para mim? Por que não compartilhar? Comecei a compartilhar, comecei a ter eco
E automaticamente essas coisas foram transbordando mais e mais e mais. Se tu me perguntares assim, como é esse teu processo, às vezes eu acordo com um texto. Eu acordei e tenho que correr para um bloquinho que eu já tenho ali comigo, né? E ali anotar, às vezes não o texto inteiro, mas a ideia do texto. Eu vou ali, anoto, não é? Então começou assim. Eu também costumo dizer, eu brinco às vezes com alguns amigos e algumas pessoas assim, olha, foi mais vocês que fizeram isso comigo do que eu praticamente, porque foram me estimulando, foi chegando pessoas também que foram me ensinando, eu fui aprendendo. E aí como eu comecei a escrever muitos textos, aí sim, aí eu comecei a guardar, comecei a arquivar no computador, né? E aí surgiu a ideia, por que não publicar esses textos? E aí que eu te falei que a primeira pessoa também que eu procurei foi a Marialda, que eu já conhecia a Marialda de uma outra época, quando eu fiz o concurso para a Justiça, ela foi a minha professora de português. Eu voltei a conversar com ela, nós começamos a nos encontrar, surgiu uma equipe, né? Aí que, claro, a diagramação, editora, algumas livrarias também que se fizeram presentes, né? A Leb também nos ajudou, o Vinícius, a Marialda, quem fez a capa foi o Dionis, né? Fomos montando então uma equipe e surgiu o livro, né? Que eu publiquei, lancei em dezembro de 2018, né? E está aí, continuo, claro, tem os textos do livro, mas eu também continuo escrevendo e sempre publicando e sempre compartilhando, não é? Sempre fazendo esse link assim com os meus textos. E qual foi o teu parâmetro? Porque tu tinha vários textos escritos, né? E qual foi assim o teu parâmetro para tu selecionar os que entram no livro e os que não, os que ficam de fora? O meu parâmetro foi bem, não teve assim uma regra específica. Eu vou te falar assim que foram os que eu achei que tinham mais significado para mim. Foram os que eu achei que me tocavam mais, não é? Foram os que eu achei que poderiam tocar os outros, porque isso eu também quero fazer aqui um parênteses contigo, que a gente pode dizer os teus textos são intimistas, verdade, não há dúvida, mas é tão interessante que o retorno que eu recebo é assim, Aline, tu escreveu aquele texto para mim, né? Aline, eu me achei naquele texto, Aline, aquele pedaço era para mim, então assim, o que eu percebo? Claro, porque é natural, né? É natural, é como eu te falei, eu sou uma observadora das relações, não é? Então, assim, eu observo como que o que se diz nas relações e o que se cala nas relações, certo? Eu acho que a gente vive um mundo muito do superficial. E eu penso que eu vou lá atrás do superficial e trago o que está em mim e o que está em ti. Então, são intimistas, mas é a minha intimidade, é a tua, é a dele, é a de qualquer um. E como é que tá sendo para ti, assim, porque de alguma forma, como falou, né, é intimista, né? Como é que é expor, né, para o grande público as tuas impressões pessoais? Porque o livro inspira outras pessoas, mas são tuas impressões pessoais, né? Como é que tá sendo esse processo de mostrar para o mundo, assim? Fernanda, se eu dissesse que era fácil, eu não estaria sendo verdadeira. Eu quero te falar assim, esse talvez seja a parte mais difícil. Às vezes eu escrevo um texto e eu fico horas olhando para o texto e o texto me olhando e pensando, publico, compartilho, vai ser importante para o outro, eu vou agredir, eu vou... Até um determinado momento em que eu penso assim, o escritor, a escritora, a gente não pode ser engessado, né? A gente não escreve para agradar, a gente escreve porque transborda aquilo que a gente sente. Mas é claro que a gente tem um certo receio nessa escrita de se mostrar. Se mostrar não é uma tarefa que seja comum, não é uma tarefa que não tenha dor e que não tenha sofrimento, se mostrar. A única coisa que eu sempre penso e que eu trabalho em mim e trabalho em terapia é o por que não? A gente pode fazer essa pergunta, né? Assim, da mesma forma, é fácil se mostrar,
a gente vai dizer não, mas vamos fazer a pergunta inversa. E por que não se mostrar? Né? O que poderá advir de tu te mostrar? Algumas críticas, algumas pessoas irão gostar, outras não, outras acharão. Como que vai ficar no outro? Eu não tenho esse poder. Eu tenho o poder sobre o que eu penso, sobre o meu sentimento. Né? Como que tu vai resolver quando tu ler o texto? Isso aqui me tocou, como aconteceu várias vezes comigo, lendo Caio Fernando Abreu. Mas isso aqui doeu, isso aqui calou em mim. Eu tenho que resolver comigo, não é? Então, assim, quando eu faço a pergunta, e por que não? Mas que bom que toque no outro, mesmo que o outro diga que horror, que ruim, ou que se sinta agredido, tocou nele de alguma forma. Então, eu faço esse exercício comigo. Por que não compartilhar? Se serviu para mim, fez bem para mim, né? Não vou ter receio, mas eu te confesso que isso é trabalhado, inclusive em terapia, né? Para que eu possa ter essa coragem. Eu acho que precisa, sim, uma certa dose de coragem. Precisa. Bom, no livro tem crônicas e poesias, né? E tu te concentras só em crônicas e poesias ou tu também escreve outros gêneros, outros? Eu gosto muito do conto também, né? Eu gosto do conto. Eu estou me ensaiando para escrever contos agora. Eu gosto muito da crônica, e a poesia comigo, eu tenho essas percepções desta forma que eu te falei. Eu tenho caminhando, olhando, convivendo, eu tenho como se fossem flashes, sabe? Assim, de alguma coisa que eu olhei e vi, e ali sai 2, 3 frases e aí sai uma poesia. Mas eu não estou fechada. Poderia, inclusive, um dia contar histórias que eu acho assim também muito interessante. Contar histórias dos outros. E aí é sair um pouco dessa intimidade, dessa questão intimista minha e contar a história do outro. Né? Um romance não seria bem, acho que não seria muito a minha área. Ficaria mais nas crônicas, poesias, mas os contos me interessam. Me instigam. E tu tens planos literários para o futuro? Eu tenho planos literários. Eu já estou trabalhando num segundo projeto, não é? Para o ano que vem, de um novo livro. Mais ou menos, penso que vai ser mais ou menos como este primeiro, mas com algumas histórias. Algumas histórias de outras pessoas, não é? Quem sabe alguns personagens que a gente acha que são invisíveis na sociedade, mas que muitas vezes estão ali, que têm histórias, que são pessoas. Eu tenho vontade um pouco de contar essas histórias. É mais ou menos este o projeto que eu estou pensando ainda. É um projeto, ainda estou na fase, né, de divulgação, de trazer em outro lugar de mim. Porque faz 6 meses, menos de 6 meses que foi lançado, né? Então, mas claro, eu acho que objetivos e vontade de publicar um outro livro, com certeza está comigo. Continuas escrevendo? Eu continuo escrevendo, sempre, Fernanda, sempre. Todos os dias eu escrevo. Eu posso não compartilhar, mas todos os dias eu escrevo. A escrita me tirou de uma introspecção. Isso é uma coisa também que é importante de falar, né? Me tirou um pouco até de uma certa solidão, sabe? E me trouxe assim como se me jogasse no mundo de uma forma intensa. A escrita fez isso comigo, ela fez de uma forma completa, sabe? Hoje eu me sinto super feliz por ter descoberto e por estar compartilhando. E também me sinto super feliz por todo esse universo que a escrita me trouxe, por todas essas pessoas, por estar hoje conversando contigo, por alguns outros projetos que têm surgido, né? Por tudo que chegou. A escrita só me trouxe coisas boas, né? E eu acho assim, eu costumo dizer assim, e está no livro, a escritora sempre esteve comigo, né? De corpo e alma, e vai continuar. Esses dias eu escutei uma frase assim, esse é o início da última etapa da vida. É mais ou menos assim, eu estou com 50 anos, né? E estou iniciando uma nova etapa. Eu penso que a escrita é um início. Eu estou recém
no início, acho que ainda tem muita coisa para vir daí. Bom, e para finalizar, a gente sempre pede uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Então, Aline, queria que tu nos contasse qual é a tua dica de leitura. A minha dica de leitura é Que Ninguém Nos Ouça, da Cris Guerra e Leila Ferreira. É um livro maravilhoso que eu indico para quem quer uma boa leitura, lúdica, leve, é essa a minha indicação. Tá bem, muito obrigada, Aline, por ter aceito o nosso convite, de estar batendo esse papo literário conosco hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o Papo Literário volta no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!